Crise no Brasil. Dinheiro pouco e preços altos. Se você está sentindo esses reflexos, com certeza esse conteúdo é para você e pode te auxiliar em muito, eu tenho certeza. Bom, o fato é que, antes de mais nada, você deve entender que a crise nunca deixou de existir. É como se fosse um pedacinho da humanidade. Sempre existiram crises. E é difícil da gente realmente dizer se essa crise de agora é diferente das outras crises, porque talvez não tenhamos vivido outras. E se você viveu também, o fato é que sempre vamos dar importância para aquilo que é mais recente do que para aquilo que já tenha passado. Então, se você já passou por algumas situações que considera crise, é claro que essa talvez seja a pior, pelo fato de estar sentindo hoje, né? Bom, então, dentro desse contexto, você deve realmente entender que a crise para você não é a mesma crise para outras pessoas. Por quê? Porque cada um vai sentir de uma forma isso que você realmente chama de crise. Eu sei que nesse exato momento existe uma deficiência com relação aos ganhos, né? Então, a gente realmente tem que admitir que o salário está defasado há bastante tempo e os preços estão realmente subindo. E quando isso acontece, quando a inflação, na verdade, acaba sendo elevada e o salário não reajustado, o poder de compra das pessoas diminui. E ainda no meio dessa situação existe a deflação, que diminui o volume dos produtos dentro dos mesmos pacotes. Então se mantém, na maior parte das vezes, o tamanho e a aparência, porém com menos volume. Passe a observar aí nos supermercados para que você comece a ter um pouco mais de consciência dessa situação. Porque quando isso acontece, você acaba não sentindo esse preço ser elevado, porque foi realmente retirado aí uma quantidade, um volume. Mas é natural que isso ocorreu, que o preço subiu, porque se você tira realmente quantidade, você está comprando pelo mesmo preço, menos produto, menos conteúdo, na verdade, com a embalagem muito similar. E isso faz com que a maior parte das pessoas acabem nem percebendo. Mas aconteceu e acontece com muito produto, principalmente no supermercado. Pode ter certeza que se você observar ali, você vai acabar aí constatando, tá? Bom, então existe essa situação? Existe. Essa situação é pior do que outras situações que aconteceram? Não dá para afirmar. Agora, o que dá realmente para fazer, e isso é fato, é você ter algumas ações, alguns comportamentos que vão fazer diferença tremenda perante essa situação. Então, vamos lá. Vai adiantar ficar reclamando da crise? Não vai adiantar, porque se reclamações resolvessem crises, então ninguém teria problema nenhum, certo? Então, isso está sob o seu controle ou não está sob o seu controle? É claro que essas situações não estão sob o seu controle. Então, se elas não estão sob o seu controle, você não deve realmente direcionar energia para isso. Isso é praticidade, ser prático, prática. E daí então, você não desperdiçando o seu tempo, a sua energia para coisas que não estão sob o seu controle, você passa a gerir o seu tempo, a ter uma gestão de tempo, porque o tempo é o seu recurso mais precioso. O tempo vale mais do que dinheiro. Ah, mentira. É mentira? Então tá bom. Então compre o tempo. Você nunca vai conseguir comprar mais tempo. Se você estiver lá no seu último minuto de vida, você não consegue comprar mais uma hora, mais uma semana, mais um mês, mais um ano. Então, isso não tem preço, tem valor. O que é que tem valor? O que não pode ser comprado pelo dinheiro.
Porque o que tem preço pode sim ser comprado pelo dinheiro. Então, o seu tempo é um recurso que tem valor. E o que tem valor é único. Por quê? Porque o dinheiro não compra e você não consegue substituir, então é único. Bom, a partir do momento que você deixa, então, de desperdiçar o seu tempo reclamando de crise, reclamando de limitações, reclamando de problemas, você passa, então, a ter aí uma melhor noção do que realmente você pode fazer para melhorar aí as condições a qual você realmente vive. Então, comece a entender que para qualquer situação que esteja ocorrendo com você, existe várias alternativas. Então, vamos se prender aí agora nessas questões relacionadas a uma suposta crise financeira. Porque crise nada mais é do que um conjunto de situações desfavoráveis, né? Então, acaba formando uma crise, né? E essas situações que não são favoráveis, elas acabam tendo ou oferecendo uma certa resistência para que sejam resolvidas. Mas daí então, levando em consideração o que eu acabei de dizer com relação a gerir o tempo, a só gastar energia com aquilo que você pode fazer, existe uma situação, um problema? Existe. É uma crise? Podemos até considerar como uma crise porque é um conjunto de situações adversas para com relação à maior parte das pessoas, das famílias brasileiras. Porque isso que está acontecendo hoje a nível econômico, financeiro aí, claro que vai afetar aí as famílias. Porque se de certa forma isso mexe com o poder de compra das pessoas de forma negativa, fazendo com que elas comprem menos, está afetando. Mas daí então, é importante, num momento como esse, que as pessoas comecem a fazer uma melhor gestão de todos os recursos que se tem. Então, assim, olhe para a sua vida, veja os gastos que são desnecessários. Corte esses gastos. Saia de algumas situações, problemas. Por exemplo, existem pessoas que estão reclamando de crise, mas elas estão ganhando aí 2, 3 mil reais por mês, pagando aluguel, fumando um maço de cigarro por dia e bebendo 2, 3 cervejas. Por mais barato que isso seja, a conta é simples. 50 reais por dia vezes 30 são 1.500. Se você ganha 3 mil e paga 1.000 de aluguel, a conta não vai fechar. Ah, mas eu não posso beber, eu não posso... Você pode fazer o que você acha que é conveniente, você só não pode reclamar. Porque muitas vezes você está criando a sua crise. Você está falando que a situação está difícil. O que você fez nos últimos 10 anos para que você não sentisse essa situação difícil? Quais foram as iniciativas que você buscou? Você buscou conhecimento? Você começou a entender coisas que você não entendia? Você constituiu mais de uma fonte de renda? Provavelmente não. Provavelmente você está reclamando de algo que você contribuiu para que acontecesse. E a crise, ela não é coletiva, ela é individual, como já falei. Você sente de um jeito, o seu vizinho sente do outro. Imagine aquela pessoa que está aí aposentada com 10 salários e tem uma vida com um custo bem menor. Imagine, se ela gasta 5 e ela tem mais 5 salários. Você acredita que ela está sentindo a crise da mesma forma que você, que ganha 2 e gasta 2,5? Então, perceba que muitas vezes a falta realmente de conhecimento para que você comece a entender todos os pontos dentro desse contexto e todas as alternativas que podem influenciar nesses resultados, ou pelo menos parte dessas alternativas,
Quando realmente você não tem o conhecimento, você acaba sofrendo mais do que aquelas pessoas também que têm o conhecimento, porque aquelas pessoas que têm o conhecimento, elas estão o tempo inteiro se preparando. Elas têm mais de uma fonte de renda. Elas conhecem mais do que você os cálculos. Elas sabem realmente o que é a questão dos investimentos, a questão do empreender, a questão dos juros, a questão de tipos de investimento, passivos, ativos. Elas estão sempre buscando informação porque elas sabem que a informação é o que vai fazer toda a diferença. Agora, eu sei que uma grande quantidade de pessoas estão hoje presas dentro daquela rotina e tem dificuldade em buscar conhecimento porque não sobra tempo, mas sobra tempo para conversar fiado muitas vezes. Sobra tempo para beber aí um monte de coisas, sobra tempo para fumar aí um monte de cigarro, sobra tempo para um monte de coisa que não vai te levar a nada. Sobra tempo para o churrasco, sobra tempo para aquilo, mas não pode fazer nada, pode fazer o que você deseja. O que você não pode, na verdade, é entender que a vida está te levando. Você deve entender que você está levando a vida. E se você está realmente alcançando um resultado negativo, um resultado que não traz nenhum tipo de prazer e satisfação para você, você precisa mudar o jogo. E para mudar o jogo, você precisa pagar o preço. E o preço é abrir a mão de quem você realmente era, mudar as suas ações e os seus comportamentos, fazer com que realmente os resultados sejam diferentes de forma efetiva, entender que é você que está no comando, assumir a responsabilidade sobre a sua vida. Isso realmente muda o jogo. Parar realmente de ser vítima, quando na verdade você nunca foi. Parar realmente de dizer que a culpa é do vizinho, que a culpa é do amigo, que a culpa é do parente, que a culpa é da família, que a culpa é da política, que a culpa é do país, que a culpa é de outros, e nunca é sua. Comece a entender aí o que você está fazendo com a sua vida, que hora que você levanta, aonde você está dormindo, qual a sua situação, qual a sua condição, o que você poderia fazer nesse exato momento dentro das suas condições para mudar a sua vida. E aí eu digo para você que você pode fazer muita coisa. Você pode, inclusive, começar a organizar a sua geladeira. Você pode fracionar aí a mistura para a sua família. Racionar a mistura de forma inteligente não é fazer com que as pessoas passem fome nem vontade. Pelo contrário, é fazer com que elas tenham sempre esses recursos. Eu sei que a mistura difícil, que está caro, tal, não sei o quê, então faça isso. Fracione. Ah, você comprou lá 2 kg de salsichas, por exemplo? Então tá bom. Então você vai separar aí, quantas pessoas são na sua casa? 3 pessoas? Então tá bom. Você vai separar pacotinhos com 6, cada um vai comer 2 e zerou. Né? São 3 pessoas, cada um come 2, um arroz, feijão, uma salada e fechou. Amanhã, um bife, depois um filé de peito de frango, mas é um. Depois, um pedaço de pernil, depois uma coxa de frango, uma coxa com sobrecoxa, enfim, mas é um. Isso é ser inteligente, é fazer com que realmente as coisas comecem a dar certo, porque você está conduzindo. Você não está sendo conduzido pelo acaso, nem conduzida pelo acaso. Daí então pensar em algumas alternativas na cozinha mesmo. Veja aí, ó, na sua região, qual é o melhor mercado para se comprar um hortifruti, qual é o melhor mercado para se comprar a mistura, qual é o melhor mercado que oferece promoções de secos e molhados, da mercearia. Não sei como que é aí na sua região, como que você conhece, mas estou falando de arroz, de feijão, do macarrão, da farinha, enfim. Estou falando disso. Veja quais os melhores dias para que você possa ir buscar. Tente, na verdade, se organizar para que você possa comprar sempre volumes maiores e estocar na sua casa daquilo que você usa bastante. Por quê? Quanto menos você for até o supermercado, quanto menos você for aí até a uma padaria, quanto menos você for a esses comércios, menos você vai gastar. Por quê? Você vai lá para comprar um pão, aí você acaba vendo alguém comprar um queijo, você fica com vontade do queijo, você compra o presunto, compra a mortandela, compra isso, compra aquilo. Enfim, é proibido? Não, não é proibido. Só que se você não fosse, você não compraria. Então parece que somos movidos aí pela compulsão.
a todo momento. Isso acontece comigo, acontece com todo mundo. E se a gente está falando de uma crise financeira, você precisa sair fora dessas fraquezas. Então, se você tiver aí, por exemplo, consome bastante óleo na sua casa, então procure se organizar aí, vá juntando. Tente também economizar isso, né? Eu acabo consumindo 1 litro de óleo por semana. Tem casas que ocupam mais do que isso, né? Será que não existe algum dispositivo eletrônico, né, que possa substituir aí o óleo e fazer uma fritura sem óleo? Pense nisso, né? Então, eu não quero fazer propaganda nenhuma, mas existe, né? Existem dispositivos eletrônicos que vão, na verdade, estar fritando sem óleo. E daí, será que não é conveniente você estar adquirindo um equipamento desse do que estar comprando 1 litro de óleo por semana? Né? Quanto tempo, na verdade, demora para que você consiga pagar esse equipamento? Né? Existem hoje alguns modelos aí muito baratos e são bons. Então, você precisa realmente pensar fora da caixa. Né? Você vai lá numa quitanda, né, num hortifruti, não sei como que você chama aí na sua região, sacolão, enfim. Compra aquele monte de coisa, joga fora metade. Quer dizer, comprar menos, comprar aquilo que vai usar. Né? Ter esse tipo de percepção faz uma diferença tremenda. Tá? Isso estou dizendo com relação à cozinha, mas a gente vai ir para outros pontos aí. Uma outra coisa é você entender que caldos e sopas rendem bastante, ficam barato. Então por que não utilizar? Ao invés de pão, todo dia, você pode colocar aí um cuscuz, pode colocar aí uma tapioca, uma crepioca, são alternativas. Uma farofa, né, de ovo aí, você pode incrementar aí da maneira que você achar conveniente, né? Pesquise também na internet, ó, você está aí com o celular na mão, uma fonte, né, tremenda de conhecimento. E você pode, na verdade, fazer bom uso desse aprendizado, trazendo coisas boas para a sua vida. Né? Então, quando você começa a entender isso, você começa a buscar mais iniciativas, mais iniciativas. E continuando na cozinha, às vezes você tem um pedaço de terra aí no seu quintal, né? Dá para plantar lá um pé de chuchu que vai subir lá no muro, tal, vou ter um chuchu amanhã. Bacana, plante. Né? Um pé de abóbora no chão, plante, né? Porque estou falando pé de abóbora no chão porque a rama do pé de abóbora ela é formada ali no chão, né? Ela é uma rama de cobertura de solo, né? Já é diferente da rama do chuchu, que é uma trepadeira, né? Então, o que acontece? Esse tipo de iniciativa é muito melhor do que deixar aí o seu quintal cheio de mato, né? Dá para você fazer isso, dá para você tirar aí proveito de uma situação que na maior parte das vezes é negativa. Às vezes você tem o seu quintal, tá juntando mato e bicho. Fazer isso é interessante, né? Então, a situação financeira não é boa. Aí a pessoa vai lá e coloca 10 filhos dentro de casa. Pô, você precisa ter essa percepção também. É proibido ter filho? Claro que não é proibido. Pelo contrário, é gostoso, é bom, tal, né? Claro que isso é bom para quem gosta, né? Para quem acha que é interessante. E quem não acha também está tudo certo. Mas estou dizendo o seguinte: existe uma crise e a pessoa vai lá e todo ano Porra, a crise vai ficar foda para você mesmo, né? Essa crise é sua, é você que está criando. E as coisas não estão para brincadeira, né? Você precisa ter uma percepção com relação a isso, né? Às vezes, menos é mais, em todos os contextos. Uma família pequena, talvez pode ser melhor administrada e você pode oferecer aí um conforto, uma comodidade melhor do que realmente ter, né, muitas pessoas. Então, isso vai de acordo com a condição, a situação realmente de cada um, ou pelo menos deveria ser assim, tá? Agora, o fato é que estamos falando aqui da cozinha, de administrar aí através realmente de alternativas, mas assim, arrumar a sua geladeira para que você consiga abrir a porta e visualizar aquilo que realmente você tem, deixar de fazer aquele monte de comida, guardar na geladeira, jogar fora metade,
né? Eu sei que muitas pessoas, mas não dá tempo. Crie alguma iniciativa inteligente. Como que não dá tempo, né? Cuide melhor disso. Pense aí o que dá realmente para você fazer. Não dá para você fazer algumas marmitinhas, colocar no congelador, comprar menos mistura às vezes. Não sei o que realmente você pode fazer. Você tem que pensar que cada situação, cada condição merece algumas situações, né? Não são as mesmas situações para todo mundo. O contexto geral é o mesmo, mas as alternativas elas são diferentes porque as pessoas estão em condições diferentes e as pessoas são diferentes. Então, cada pessoa tem, na verdade, que se adaptar ou adaptar esse conhecimento para a sua realidade. Se você se enche de refrigerante, por exemplo, passe a tomar um suco. Veja lá qual é o preço do limão. Mas o açúcar também está caro. Tá bom, compre um adoçante. Existem adoçantes aí que vão fazer bem para a sua saúde, não são tão caros, rendem bastante, e daí então você vai estar tomando um suquinho natural. Não tenho tempo. Claro que tem. Espremer um limão. Se não der para você espremer um limão no copo e fazer um suco, para de conversa fiada. Aí você fica se enfiando no refrigerante, gastando dinheiro, perdendo saúde. Que isso faz realmente muito mal. Então, falando de cozinha é isso. Cuide lá da sua geladeira, né? Pare muitas vezes de ficar inventando, né? Receitinhas de bolo e pão. Às vezes isso está consumindo um monte de gás aí, e aí a situação realmente acaba talvez ficando prejudicada a nível financeiro, porque um cilindro de gás, um botijão de gás que você iria utilizar por mais tempo, você acaba consumindo muito rápido. Mas eu não posso fazer? Pode fazer. Não só pode como deve. Mas o que eu estou falando é, se você está sentindo a crise, traga iniciativas que sejam favoráveis a você diminuir o efeito ou os efeitos dessa suposta crise que você está sentindo. E daí então, estamos falando do gás, mas você pode pensar aí no detergente, você pode pensar que você pode utilizar aí um sabão em pedra, né, junto num recipiente que você possa fechar, né, para que não fique aí aquele negócio tão ruim, mas você pode utilizar um sabãozinho de pedra, né, você pode terminar ali de comer ou fazer a sua comida, a panela está vazia, o prato não tem mais alimento, o que tiver realmente você pode ali jogar no lixo ou montar aí uma composteira para que você consiga fazer adubo para colocar em plantas, hortaliças, enfim. Tá? Você pode fazer isso com o resto de alimento. Mas o importante é que você não deixe, na verdade, sobrar o alimento. Que você procure consumir a quantidade necessária para você, sem desperdício. Tá? Mas se porventura acontecer, então você tem essas alternativas. Né? Uma, é claro, descartar aí. E o interessante seria descartar de forma inteligente, mas dentro de um contexto geral, a partir do momento que você jogou fora, o recipiente, né, o prato está ali vazio, coloque água, coloque uma aguinha, dê uma molhada, né, passe a mão, depois você vai passar a buchinha e tal. Essas iniciativas vão facilitar, por quê? Porque você vai criando uma ordem, você vai levando as coisas de forma muito mais fácil. Né? Procure, na verdade, ver aí quais dias da semana você vai lavar a roupa para que você consiga uma quantidade razoável, né? Porque se você ficar lavando pequenas quantidades, você vai lavar muito mais vezes do que talvez 1, 2 vezes na semana, uma quantidade um pouco maior. Então, vá administrando os seus recursos. A limpeza da casa, quantas vezes realmente é necessário você fazer por semana? Né? Será que é todo dia? Ou será que você consegue conciliar? Se você não tem ninguém para te auxiliar aí, você consegue realmente administrar isso de que maneira? Né? Pense sempre em administrar os recursos que você tem. Pense que você agora se transformou realmente num gestor, numa gestora. Você agora é gerente da sua vida. E o que na verdade um gerente faz? Ele faz a gestão dos recursos que ele tem à sua mão. E você tem vários recursos. Você tem o melhor recurso humano que você já conheceu, que é você. Você não consegue se administrar. Você tem tempo. Você tem o seu dinheiro. Você tem a sua casa. Mas minha casa é alugada. Não interessa, é sua. Né? O espaço onde você está, ele é seu. E você deve conduzir esse espaço de uma melhor maneira possível.
Então, falamos aí de cozinha. A partir do momento que você entendeu um pouco mais de cozinha, vamos partir aí para uma situação ligada à energia elétrica. Pare realmente de ficar desperdiçando energia, aquele banho que demora horas. Você está jogando seu dinheiro fora. Lâmpadas acesas de forma desnecessária. Dispositivos eletrônicos ligados sem uso devido. E depois a água. Pare realmente de ficar lavando o seu quintal todo dia. Pare de ficar lavando o carro de forma desnecessária. Então comece a entender que se você enfrentar aí essa suposta crise com unhas e dentes, no sentido de ter realmente força de vontade para diminuir os efeitos, você com certeza vai conseguir um resultado satisfatório. E existe 1 trilhão de alternativas para que você realmente consiga melhorar essa situação. E entenda que, se estamos falando de financeiro, gastar menos vai fazer com que você tenha mais dinheiro. Procurar outras alternativas de renda vai facilitar a sua vida, porque quem tem dois, na verdade, tem um. Por que quem tem dois tem um? Porque se você tem 2 fontes de renda e perde uma, por exemplo, uma das suas fontes de renda é o seu trabalho. E a outra fonte de renda é um negócio que você criou. Quando você perde o seu trabalho registrado com a carteira de trabalho, você acaba, no final das contas, ficando com uma. Você tinha 2 fontes de renda, você perdeu o seu trabalho, você ficou com uma. Você ficou com o seu negócio. Então, você não vai ser tão afetada pela crise. Agora, aquelas pessoas que realmente só têm uma, perdeu aquela, aí a vida vai virar aquele embaraço. A situação realmente vai ficar muito complicada. E a maior parte das pessoas só pensa nisso depois que perde. Esse é o maior problema. Estamos vivendo sem se preparar. Estamos deixando realmente a vida nos conduzir, porque a maior parte do tempo estamos distraídos com outras coisas, com a vida das outras pessoas, e esquecemos de viver e administrar a nossa. Quanto tempo você perde nesses videozinhos? Quanto tempo você perde assistindo alguns conteúdos na televisão ou aí no celular mesmo? Tempo esse que não volta mais. E quantas coisas você poderia construir nesse tempo que você está jogando fora? Você já parou para pensar nisso? Que a vida ela tem começo, meio e fim, a sua está passando, a minha está passando. O que faz a diferença é o que você realmente está fazendo com esse tempo que está passando. Isso faz a diferença porque muitas vezes você não tem nem consciência de que isso está ocorrendo. E a sua falta de consciência, ela faz com que você não consiga interferir nesse resultado de forma satisfatória. Nesse resultado que é viver com satisfação e prazer. E aí as pessoas não alcançam os resultados que elas desejam, elas não conseguem as coisas que elas querem, e aí elas acabam criando uma frustração tremenda. Elas acabam intensificando o problema, elas acabam desanimando, elas acabam perdendo algumas até a vontade de viver. E perceba que muitas vezes intensificamos de forma incontrolável uma situação que poderia ser resolvida com um pouco mais de conhecimento e percepção. Então, eu sei que existe uma situação que está, de certa forma, afetando muitas pessoas, porém, entenda da seguinte maneira. Se não houvesse nenhum tipo de desconforto na nossa vida, provavelmente a gente não teria se desenvolvido o quanto realmente acabamos se desenvolvendo. Por menor que seja esse desenvolvimento, foi necessário que condições fossem adversas. Então passe realmente a gostar, a se apaixonar pelos problemas
Deixe de entender como uma crise e veja como uma oportunidade para ir para o próximo nível. Espero do fundo do meu coração que Deus acompanhe e ilumine a todos e que você não deixe de se inscrever, compartilhar esse conteúdo, é claro, e deixar o seu comentário. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Valeu, um abraço e fui!